Olá, sejam bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e para contar as melhores resenhas do futebol, tá aqui ao meu lado o João Carlos de Freitas. Oi, Carol, mais uma vez juntos aí para a gente levantar e contar, né, tantas histórias que nós temos em Campinas, em todo o universo do futebol. Exatamente. Sempre um encontro gostoso com os internautas. Exato, e a boa de hoje, o que é? Bom, como nós temos o derby, né? O derby tão para baixo, a verdade é essa. Né? Tá um pouco sem emoção, né? Sem moler. Poxa, tá, o Guarani... Tá perdendo o encanto, o derby, Guarani parece. Nessa situação aí, né? Não sai lá da zona de rebaixamento. A Ponte Preta também lutando para sair um pouquinho, porque também está quase, né? Está com pontuação fraca. Então, vai ser um derby assim, desses equilibrado bem, mas bem por baixo, né? Mas é o negócio, o derby é muito rico, então a gente, já que nós não temos o momento, nós temos a história. Exatamente. Então vale a pena a gente relembrar alguma coisinha, né, para elucidar derbys importantes que nós tivemos para chegar até aqui, que são já tantos anos de derby, né? Muitos. Eu vou começar, Carol, pelo meu primeiro derby, né? Dizem que a gente nunca esquece, né? E faz tempo. Você nem sonhava. Foi lá nos anos 60, né? Porque o que acontecia naquele momento do esporte de Campinas, do futebol de Campinas? O Guarani vivia aquela fase boa, aquela fase de frequentar a elite do futebol de São Paulo, estava na primeira divisão, e assim, com sucesso, né? Não é que o Guarani só participava, não. O Guarani sempre teve bons times, sempre liderava o interior de São Paulo, essas coisas, né? Junto com a Ferroviária, junto com o Botafogo de Ribeirão, eram as equipes assim com mais estrutura. E a Ponte já vivia aquele drama de ter caído. Ela caiu em 1960, ficou lá na chamada primeira divisão de profissionais e lutava para subir todo ano. Teve a chance assim que caiu, teve contra a Prudentina, não aproveitou, né? Acabou perdendo. Aí depois teve aquela epopeia que qualquer dia essa história está contada também num dos nossos episódios, a gente conta especificamente ela, porque foi uma epopeia, foi uma tragédia esportiva para Campinas, né, que a Ponte não conseguiu vencer a Portuguesa Santista aqui e acabou ficando, né, mais um ano ali na divisão de baixo, tal, né, e Guarani lá em cima. Conclusão, não tínhamos derby oficiais, né? Não tinha cada um num campeonato. E aí, olha só como os tempos mudam. Eles resolveram fazer 2 derbys assim para juntar, em 1966, chamado Taça da Amizade. Olha só. Inimaginável hoje. Né? Exatamente. Coisa assim que a gente não pensa. Mas organizaram 2 derbys, um no campo da Ponte, um no campo do Guarani, e disputaram ali uma taça, teve uma arrecadação beneficente em prol de entidades, essas coisas aí. Então houve esse encontro das 2 equipes. E foi aí que eu fui participar, fui lá assistir, era molequinho, foi assim. Então você fica com aquela coisa na cabeça, aquela memória, né? O time da Ponte, embora disputasse a série inferior ao Guarani, ele era um bom time, ele era um time que disputava para subir. Né? Então havia competitividade, dava para competir, não era, né? Porque hoje, se você pegar, Carol, um time de série A2, por exemplo, aqui em São Paulo, contra um time de série A do Campeonato Paulista, a diferença é muito grande. Né? É muito grande. Não dá jogo, né? Praticamente não dá jogo, são divisões muito, muito diferentes. Mas naquela época não, dava ainda mais um derby, né? Porque o derby tem mais essa coisa da superação. Então foi um derby muito legal. O primeiro foi no campo da Ponte Preta, foi muita gente, né? Teve um bom público, o pessoal participou. Era uma rivalidade, já tinha, claro, mas era uma rivalidade mais respeitadora, né? Hoje é muito arriscado, mas era mais respeitadora, tinha assim aquela zoeira do resultado, tudo. Era uma rivalidade saudável, né, João? Não era uma violência, né, uma agressão. Não tinha. Era muito com muito respeito. E outra coisa, aquela história, né? Guarani e Ponte Preta vivem no mesmo espaço, né?
É muito comum, você deve saber de algumas histórias, como eu sei também. Às vezes, numa família, tem um que torce para um, outro torce para outro. Exatamente. Na mesma família, né? Entre amigos, então, nem se diga, né? Quantos amigos que são do outro time, né? Um torce para a Ponte, outro torce para o Guarani. Então, naquela época havia mesmo esse respeito, não tinha perversidade, né? E não existiam as torcidas organizadas também. Um detalhe importante. Essa época não existia. Muito bem, então esse derby, a Ponte Preta ganha por 1-0. Guarani sobe lá, se encontram. Aliás, eu lembro bem, quando entraram assim, foi uma confraternização mesmo, sabe? Os jogadores se abraçaram, tiraram fotos juntos, para celebrar o reencontro, o derby, que é sem dúvida o grande espetáculo que nós temos em Campinas. E ganhou de 1-0, o gol foi do Capelosa, aqui no gol de entrada, né, que a gente chama ali gol dos portões monumentais, da estátua do Moisés Lucarelli. Ele pega uma bola assim na meia-lua, né, dá uma derivada pela direita, o goleiro é o Dimas, do Guarani, né, grande Dimas, e tira do Dimas, né, coloca no canto esquerdo. O Capelosa era um atacante, um centroavante, camisa 9. E ele veio do Botafogo de Ribeirão para a Ponte Preta. E depois é curioso que ele vai jogar no Guarani também, não é? A gente contou aqui a história do Beto Bom de Bola, que foi o primeiro atleta a se transferir direto. Aí depois dele vem o Capelosa, que também sai da Ponte, vai para o Guarani e faz até uma boa carreira. Mas nesse dia ele estava com a camisa da Ponte e fez o gol. Se tornou até um personagem, né? Porque depois ele fixou a residência em Campinas, quando parou de jogar futebol. Estudou, foi ser professor, né? Lecionou no Senai, era participante da vida da cidade e tal, né? Com um cara assim bem conhecido. E acabou falecendo, mas ele foi assim um protagonista desse primeiro derby. Aí na quarta-feira, né? Que foi no domingo, na quarta-feira teve a volta, né? A ida e volta. Aí a Ponte é quem foi lá no Brinco à noite. E foi um jogo também muito disputado. Aí a Ponte saiu na frente, ela saiu ganhando de 1-0. Aí o gol foi de um outro atacante chamado Orlandinho, né? Cara que tinha vindo lá de Votuporanga e tal, e estava indo bem, fez o gol. Mas o Guarani virou com o Peri, que fez esse Peri era irmão do Babá. O Babá foi um grande jogador que jogou no São Paulo depois, mas revelado pelo Guarani. E aí o Guarani ganhou aquele lá de 2-1. Então a Ponte ganhou de 1-0 aqui no campo, né, no campo dela, e o Guarani ganhou de 2-1 lá. Então, pronto, aí pegaram a taça, dividiram, fizeram, né? Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Tá tudo certo. Cracharam no meio a taça. Tá tudo bem para todo mundo. Tudo bem para todo mundo. E cumpriram, né? Acho que foi o único derby, assim, da década de 60 para poder celebrar. E, por acaso, foi o meu primeiro, né? Olha só. Por isso que você acaba fixando, lembrando, além de ser um fato histórico para o esporte da cidade. E depois nós tivemos tantos outros, são mais de 200, né? Acho que nós vamos indo para o 208 por aí, né? São muitos derbys ao longo da história. E a gente, eu acho que participei de lá para cá de todos praticamente. Mas tem alguns assim que a gente destaca, né? Que justamente para trazer aqui no nosso contexto. A gente destaca o derby do Pacaembu, que esse foi em 1978. Por que o derby do Pacaembu? Foi uma revolução. Aquele era o momento em que Campinas vivia o seu auge esportivo. E nós éramos chamados, Carol, de capital do futebol. Veja como... Bons tempos. Que bons tempos, como as coisas mudaram, né? Capital do futebol. Tanto que a seleção brasileira, que foi a Copa de 78, ela levou, nós já contamos aqui a história do Oscar e do Amaral, que formaram a zaga da seleção. Foi o Carlos, foi o Polozzi, né? Então a gente já fornecia jogadores para a seleção brasileira. E lá no Rio de Janeiro, o João Saldanha, que era o grande cronista, né, tinha sido técnico da seleção, ele defendia uma tese, aquilo era engraçado, né? E a crônica do Rio sempre foi uma crônica muito forte. Ele dizia que para fazer a seleção brasileira era fácil, era só fazer um combinado de Guarani e Ponte Preta, que nós teríamos a melhor seleção do Brasil. Olha. Então, olha que estágio que Campinas estava, né, em termos de futebol, sendo reconhecido. Aí, um jogo do Campeonato Paulista, o Nabia Bichedi era o presidente da federação. Então, ele tem uma sacada, que foi aqui por Campinas, foi muito debatida, muito protestada, inclusive. Ele colocou o derby no Pacaembu. Olha só.
porque o mando era da federação, era uma parte final do campeonato. Então a federação detinha o mando dela, que determinava, não, quero aqui, quero ali. Claro que tinha assim, um certo consenso, mas partia da federação a determinação do mando da partida. E lá foi, né? Lá foram os dois jogar no Pacaembu. E se eu contar para você, né, tem muita gente que sabe da história, mas muitos não sabem, né, os mais jovens como você, né, tem que assim, ouvir as histórias. Foi o derby de maior público que nós tivemos ao longo da história, né? Nós tivemos sempre lotados os estádios, né, em dias de derby. Mas nesse dia o Pacaembu ele recebeu 38 mil pessoas, 38 mil pagantes, né? Coisa que em Campinas é impossível, né? Até pela capacidade dos dois estádios. Mas foi assim um acontecimento, por quê? Porque, na verdade, foram torcedores de Campinas, muitos, né? Muitos do Guarani, muitos da Ponte Preta, mas muitos da capital, né? Que foram lá para se deliciar, para prestigiar. Provavelmente era um jogo muito bonito. Muito bonito, muito disputado, né? Então, lotou o campo, foi realmente uma festa legal. E a federação saiu fortalecida, né? Porque ela que reivindicou, né? Aí o Nabi falou, tá vendo só o que eu falei para vocês, né? Foi de fato um momento assim de promoção, né? De visibilidade do futebol de Campinas com o derby lá. E o Guarani ganhou esse de 2-0. O Guarani já tinha, né, a Ponte já estava desfazendo aquele time de 77 e o Guarani ainda estava com o time de 78, que era um time, foi o campeão brasileiro, né? Aliás, eu falo 78, vamos fazer uma ressalva aqui. Ele foi válido pelo Campeonato Paulista em 1978, mas o derby foi realizado em 1979. No ano seguinte. No ano seguinte, que o Campeonato Paulista ele se estendia, ele adentrava ao ano seguinte. Então foi um jogo legal pra caramba, né? O Guarani foi o capitão, fez o primeiro gol, e o segundo gol foi do Zenon, batendo uma falta, né? Uma arrancada do Renato. O Eugênio, falecido Eugênio, era o zagueiro, ele fez uma falta em cima do Renato, o Zenon foi lá e pumba, né? No finalzinho fez os 2-0, então o Guarani levou essa primazia, mas ficou ali, muito mais que o resultado, né, que é a vitória do Guarani, ficou a celebração pelo evento. Aquela boa exibição. Aquela boa exibição, aquela impressão que os dois deixaram, né, muito legal, o Brasil inteiro assistiu, então é um marco. Aí a gente dá uma pulada, né, para trazer assim uma seleção de alguns derbys para a seleção. A gente pula para 1981. Olha só, ainda continuávamos, né, com dois grandes times. E naquela época o Campeonato Paulista ele tinha 2 turnos e tinha 2 campeões. Ele elegeu o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno. E no primeiro turno, o que aconteceu? Guarani e Ponte Preta foram decidir o campeonato do primeiro turno. Quem ganhasse era campeão do primeiro turno. Olha só. Né? Olha que façanha. Tivemos dois jogos também, né? Foi num sábado lá no campo do Guarani, terminou 1-1. O gol do Guarani foi de Jorge Mendonça batendo uma falta. E depois, na quarta-feira, no mês de agosto, seria a decisão, propriamente dita, no campo da Ponte. Porque a Ponte tinha uma campanha um pouco melhor que a do Guarani, então ela tinha o direito de fazer o segundo jogo dentro da casa dela. E esse jogo é muito polêmico, sabe? Acho que, né, as pessoas se lembram dele, porque foi o famoso jogo do Birigui. Foi um jogaço, foi transmitido pela Rede Globo, assim, em horário nobre, né? Uma quarta-feira, a Globo transmite os jogos, ainda continua hoje transmitindo muitos jogos, às 9h, né? 9h30, 9h30. E aquele dia foi um jogo, né? Geralmente vai o Corinthians, vai o Palmeiras, né? Não, mas aquele dia foi o derby, né? Na Rede Globo também, assim, em projeção nacional, mais uma chance que nós tivemos de mostrar o nosso futebol. Por isso que você fica olhando hoje assim, né? A gente começa a lembrar dessas coisas e fala, meu Deus do céu, a gente não aproveitou, né, esses momentos. Chega a dar um apertinho no coração. A gente começa a fazer uma analogia daquilo que nós tivemos já de oportunidade e ver a situação que nós estamos hoje, caramba, né? A gente não aproveitou, nós estivemos próximo de dar um grande salto de qualidade, né? Entrar realmente no hall dos grandes clubes e, no entanto, só regredimos, né? Principalmente nesse terceiro milênio. Mas, fazendo esse parênteses,
Foi um jogo muito disputado. Ponte saiu 1-0, né? O Oswaldo deu uma puxeta, o Guarani empatou com o Jorge Mendonça, a Ponte virou, fez o segundo gol, o Guarani empatou de novo, né? Com o Ângelo, né? Que o Ângelo depois ele foi jogar na Ponte, mas ele veio para o Guarani. O Ângelo, eu cito ele assim destacado porque ele foi um personagem daquele São Paulo e Atlético na final de 1977 do Campeonato Brasileiro que todo mundo fala que foi o Chicão, mas não foi o Chicão, foi o Neca quem quebrou a perna dele. Aquele ficou marcado também, né? Aí ele se recuperou e veio jogar no Guarani. E nesse dia ele faz o segundo gol, né? Ele faz o gol de empate. Aí termina assim o primeiro tempo, aquele empate, aquele jogo disputado e tal. Aí o que acontece no segundo tempo? Vem o jogo, uma disputa. O Chiquinho era o lateral direito do Guarani. Ele tem uma bola sozinho, assim, Carol. Naquela época podia recuar para o goleiro. Ele não, sozinho, ele estava lá no campo de defesa, o time da Ponte estava aqui marcando no seu canto, não tinha ninguém, ele estava ali sozinho. Aí ele resolve recuar a bola para o Birigui. O Birigui sai correndo, porque a bola ia fora, né, ia para escanteio. E o Birigui, o goleiro do Guarani, ele sai para salvar o escanteio. No que ele sai, o jogador da Ponte acompanha. Aliás, foi o Serginho, que era companheiro do Ângelo lá no Atlético, eram do mesmo time. Então veio o Serginho para a Ponte Preta e o Ângelo veio para o Guarani. O Serginho sai acompanhando o lance. No que o Birigui coloca a mão para salvar, a bola bate na palma da mão e vai para o Serginho, sabe assim, né, de graça. De graça. O Serginho entra com bola e tudo e faz o gol, né, naquele momento. Depois, no final, aí estava 2-2, a Ponte vira para 3-2 o Odirley, né? O Odirley fez 3-2. E aí foi uma festa grande, porque a Ponte conquistou o título, né? Seu Zé Duarte era o treinador da Ponte, do Guarani, o Jair Pisserna era o da Ponte. E, no fim, os torcedores da Ponte invadem, os jogadores do Guarani estão saindo assim, mas ninguém mexe com o jogo. Olha só, né? Eu fico pensando coisas daquela época, né? Acaba o jogo, os torcedores da Ponte invadem para fazer a festa e tal, e passam no meio, né? Os do Guarani ali no meio. Não acontece nada, né? Que é o que seria normal, né, João? Que é o que seria normal, né? Que seria uma boa prática, né? Exato. Isso foi se perdendo, né? Esse respeito ele foi dando lugar a uma rivalidade assim odiosa às vezes, né? E às vezes o torcedor é desrespeitoso até com os próprios atletas do clube, né? Com os próprios que não gostam disso, né? Porque queira ou não, eles são amigos, né? Eles podem ser rivais dentro do campo, são adversários dentro do campo, mas eles são amigos, longe de... Às vezes surge uma briga aqui e ali, mas nada de... né? Fica tudo no campo, Exato, né? exato. Então era esse o clima que a gente tinha. Aí a Ponte conquista o título, né? E sai, né, na Gazeta Esportiva, que era o grande jornal esportivo da época, ela Ponte Preta campeã. Por isso que às vezes muita gente tem aquele jornal. E é comum falar que a Ponte não tem título, né? Uhum. Ponte Pretano guarda no quadro esse jornal. Aí eu penso, não, tá aqui, eu tenho, né? Tem aqui campeão no primeiro turno. E foi mesmo, foi um título do primeiro turno, não era o campeonato, mas era um título importante. E foi assim, muito badalado, celebrado, transmitido para todo o Brasil e festejado. Né? Isso aí realmente foi festejado. Então é um derby marcante, é um derby que acho que deve estar no hall aí, de todo desportista campineiro que acompanha a história do grande derby. E para encerrar assim, esses jogos de referência, né, dando uma passada pelos craques, né, entre aspas, o Pernas de Pau, que se consagraram em derby. Mas né? os personagens. Os personagens. Né, nós tivemos um no Guarani chamado Davi. Ele tinha uma sorte para fazer gol. Ele jogou na década de 70, meados. Era um baiano. Gente boa, meia esquerdo, né? Meia. E ele ia jogar contra a Ponte no campo da Ponte, ele fazia gol. Não adianta, ele fez gol em todos os derbys que ele jogou lá no campo da Ponte. No Guarani ele não fazia, mas lá ele fazia. Então, esse é curioso também, porque os bugrinos batizaram o campo da Ponte, o Moisés Lucarelli, de a Casa de Davi. Olha. A Casa de Davi, que era onde o Davi se dava bem. Aí depois, assim, para passar, a gente pode citar o Rirena, né?
que foi aquele argentino, não tinha nada de qualidade técnica, foi lá jogar um derby, fez 3 gols, pôs a máscara e se tornou ídolo até hoje. Conquistou a torcida, né? Você mesmo deve de vez em quando encontrar com ele por aí, que ele vem. Já encontrei algumas vezes com ele por aqui em Campinas, que ele vem bastante para cá. Ele mora em Buenos Aires, mas ele é ponte-pretano e vem todo, e ele é personagem, né? Vem tirar foto, os torcedores idolatram, tudo isso, né? E depois que agora que vem, que ele é personagem desse que eu vou contar para encerrar, que é o Medina, né? Ai, Medina ficou... Quem é que pôs, quem é que escalou? Que escalou não. Quem falou, Medina, vamos entrar, né? Lembra disso? Olha só, pior que eu lembro, viu? Esse é um dos derbys que eu lembro muito bem. Você lembra porque o Oswaldo Alvarez era o treinador do Guarani e ele foi o protagonista, né? Esse derby é interessante. Eu lembro bem dele assim, porque foi um derby que eu comentei esse jogo no rádio e eu comentei para a rádio CBN da Rede de São Paulo. Foi uma tarde de domingo chuvosa em que era uma semifinal, né, de Campeonato Paulista. Era a Ponte ganhou do Corinthians e o Guarani ganhou do Palmeiras. Né? Os dois se encontraram. O Guarani tinha uma campanha um pouco melhor. Se encontraram no campo do Guarani. Quem ganhasse iria à final contra o Santos, né? Santos, só do Neymar. Neymar, Ganso, estava fácil para quem Estava fácil para quem chegasse para jogar aquela final. Mas o importante é que nós tivemos essa semifinal. E o curioso, olha só, né, como é o derby, como ele tem caminhos imponderáveis, né, como esse, por exemplo. O grande astro, a grande estrela do Guarani era o Fumagalli. Seu pai dependia muito do Fumagalli, né? Tinha Exatamente. Ele era uma referência, né? Ele era uma referência. Para mim, ele foi um cara importantíssimo na história do Guarani. Foi um ídolo, né? Um cara que merece ser reconhecido. Uma pessoa, né, amigo da gente, uma pessoa da mais alta qualidade. Mas nesse derby, né, Carol, ele se machuca, como você sabe. Logo no início, acho que estava com 8 minutos de jogo. Né? E ele era o cara mais importante. Sem ele, era difícil o Guarani segurar. E o time da Ponte, ele era mais encorpado que o do Guarani. Né? O Guarani tinha um estrategista danado para fazer estratégia, para mexer, muito inteligente. Né? Era a grande arma do Guarani, o Vadão lá no banco. Mas a Ponte Preta tinha um time assim, um time abastado. Né? Era o Kleina, o treinador da Ponte, Gilson Kleina. Eu sou muito amigo do Kleina, como era muito amigo do seu pai, né, do Vadão. Mas o Kleina tira o chapéu. Quantas vezes eu conversei com o Kleina tira o chapéu. O Vadão falou, João, esse aí, para fazer as mexidas dele, vai, nossa senhora, era... O Kleina também é uma pessoa que eu admiro muito. Sempre foi muito educado, muito e bom, postura, bom profissional. Mas ele tem um respeito pelo seu pai, né, pelo Oswaldo Alvarez, coisa assim comovente, até bonito de se ver entre eles, né, que são os treinadores. E aí, 8 minutos de jogo, machuca o Fumagalli, o que fazer? Aí o Vadão olhou para o banco e tal, é com você, Medina. Medina era um molequinho, tinha chegado aqui e tal, né? Lá vai o Medina, acho que tremendo, né? Nossa, ele era tão pequenininho na época, mirrado. Mirradinho, não tinha jeito de jogador. Né? E aí foi o Medina e o jogo seguiu-se que a Ponte abre o placar. No final do primeiro tempo, a jogada do Renato Carajá, ele acha o Caio, que era um meio, o Caio gira e faz 1-0 para a Ponte Preta e a Ponte desce mais confortável, né? Ela tinha um time assim que era capaz até de manter, de segurar, etc. Vem o segundo tempo, a Ponte dá um ataque, a bola cai no pé do Roger, foi o Cajá de novo, colocou o Roger na cara do gol. O Roger enfrenta o goleiro e acaba jogando, ele tira do goleiro, ela passa assim, um pedaço assim fora, né? Aí a Ponte não faz o segundo gol. Aí... Para quem estava do lado de lá, a gente só prendeu a respiração e pediu para Deus. É verdade, né? Porque você ali estava torcendo para o seu pai, né? Claro. E claro, né? Não poderia, só faltava não torcer para o seu pai. Só faltava eu ter torcido contra, mas né? ali foi, eu acho que assim, o ponto crucial daquela partida.
Aí o jogo vai daqui, vai dali. Aí eu lembro bem, viu, Carol? A Ponte estava no ataque, uma jogada do Pimpão, do lado do direito, perto do banco do Guarani, assim, um Pimpão ali, fazendo uma firula. O Guarani toma a bola e estica, né? E estica o Fabinho, menina. Era o Fabinho, era um lateral rápido, Fabinho era ele chato. dava um trabalho. Dava um trabalho chato, Fabinho, nossa senhora. E ele né, ganha na velocidade, na entrada ele rola, o Medina vem, pumba, 1-1, estava empatado o jogo. E o Medina, quem diria, né? Medina veio do banco. Muita gente não sabe, mas ele não era nem para ter sido relacionado nesse naquele jogo. Você vê como que é... Né? Estrela mesmo, do homem, né? Essa história eu não sabia. Tá vendo como ele é legal? Não era nem para ter sido relacionado. Não era, olha só, como é o destino, né? Essas coisas que a gente acaba encantando, né? O futebol nos encanta. E aí o Guarani empata, o jogo segue, aí de repente uma outra jogada lá, vai, mesma coisa, cai no pé do Medina, ele vira para 2-1. Pior que não foi nem com o pé, não. Esse segundo gol foi de cabeça. Ele era muito ele era baixinho, ele pega sozinho, achou né? um espaço ali na defesa da Ponte e fez um gol de cabeça. E foi o Fabinho de novo, acho que ele levanta que e o Medina de cabeça vira o jogo. Que festa do Guarani. E, aliás, essa cena do gol tem uma curiosidade muito engraçada. A Sport TV tem essa imagem. Quando o Fabinho começa a descer... O meu pai, no banco, aparece ele e ele fala, vai sair o gol, olha o gol, olha o gol. A hora que cruza, ele junto com o Medina faz a mesma movimentação do cabeceio. Ele ajuda a cabecear. Eu falei, esse homem, eu vou falar, ele tinha uma ligação direta com Deus, não é possível. Ele tinha mesmo, ele era predestinado, né? É porque quando ele olhou o Medina, né? Ele sabia que o Medina ia acompanhar. Uhum. E pegou a defesa da Ponte também aberta e foi um gol. Nossa, foi uma festa, né? E no final foi o Fábio Bahia, terceiro gol. Você lembra do Fábio Bahia? Era um baixotinho, baixinho, né? Também. Volantinho, tarracado, né? Aquele time não tinha grandes nomes, não. Né? Além do Fumagalli, assim, que já era uma referência. O Fumagalli Mas ele encaixou de um jeito que ninguém acreditou. Não, era um time assim, brigador, lutador, tinha né? O Neto na defesa. Era o Ziel, que era o lateral direito. Também, que era pequenininho, mas forte. Né? Foi um time assim que... Eu acho assim, seu pai deve ter orgulho desse time, porque ele chegou à final contra o Santos pelo empenho, pelo trabalho, pela estratégia, né? Que seu pai era muito estrategista. E né? ele e o auxiliar dele na época que montaram esse time, porque o Guarani estava meio... Era o Vaguinho? Não, era o Gersinho ainda. Era o Gersinho ainda. Ai, Gersinho. Seu pai andava muito com o Gersinho. Era ele ainda, e aí eles que foram atrás dos jogadores, porque o Guarani estava numa situação complicada financeira, não tinha muitos recursos, e aí eles conseguiram, com os contatos que eles tinham, trazer esses jogadores para cá, e no fim deu muita liga ao time. E ninguém acreditava, falava, como que é possível? Ninguém conhece esses jogadores. E tá fazendo... E foi uma super campanha no Paulista aquele ano que eles fizeram. Foi muito legal. E chegaram à final, né? Claro. Uhum. Naquele ano ninguém enfrentaria o Santos. Ninguém. Não era o Guarani só, não. Ninguém. Nem São Paulo, nem Corinthians, nem Palmeiras, né? Nem Ponte Preta, que poderia ter ido, nem Guarani. Então aí tinha o fator Neymar, que era... Era um ponto fora da curva, né? Sempre coisa mesmo fabulosa, Neymar. E os 2 jogos no Morumbi. O Ganso também estava naquele. Nossa Senhora, era um timaço. Não, era um timaço. Né? O Santos era um timaço. Agora, valeu por essa passagem. Eu acho que esse derby aí tem muito torcedor. Os meninos do Guarani, os da nova geração, eles se lembram desse derby, né? E os da Ponte Preta se lembram também, tantos, né? Por exemplo, eu não contei aqui, mas a quebra do tabu, que, por sinal, quem quebrou o tabu, que a Ponte não vencia lá no campo do Guarani há 15 anos. E o Guarani preparou uma valsa, né? Ia tocar, a hora que acabasse o jogo, o Guarani não perdendo, ia até a valsa. E aí a Ponte se preparou, tal, seu pai arrumou o time, né? Aquela coisa, foi lá e ganhou o jogo. Foi até aquele jogo que caiu parte do muro ali, esse dia a gente tem que reverenciar o trabalho do Neto. O Neto trabalhava no Guarani e ele
arregaçou as mangas, né? Foi lá e ajudou os torcedores da Ponte, ele carregou, ajudou a socorrer, né? Nesse jogo ele tem uma participação fora do campo que merece ser destacada, né? Ele deu um exemplo de cidadania e de esportividade. E o jogo foi sensacional também, né? O Guarani estava ganhando de 2-0, a Ponte empata, vira para 3-2 e 4-2. E a valsa, né, desse jogo, que estava preparado para cantar para a Ponte, aí os jogadores o Piá era um espírito de porco, né? O Piá é uma lenda, né? O Piá não bate bem, né? O Piá é uma lenda. É uma lenda. E o Piá sai dançando, né? Aquela coisa. Falei, meu Deus do céu. Mas era ainda, né? Foi um tempo que deu para um derby mais festivo, né? De mais compreensão. Com respeito ainda. Com um pouco mais de respeito, né? O Guarani entendeu, perdeu, mas entendeu. Era o Jair Pisserni, o treinador do Guarani. Perdeu, entendeu, reconheceu, tudo bem, né? Sem nenhum problema. E a Ponte também soube ganhar, fez a festa dela, mas com respeito. Infelizmente, aquela coisa do corrimão não foi briga de torcida. Ali foi a torcida que pressionou Acho que na hora da corrimão, comemoração do gol, né? O corrimão estava meio solto, né? Aí ele acabou rompendo e os torcedores caíram no fosso lá. Mas foram socorridos, tudo. Mas foi realmente assim, foi um acontecimento que deu um pouco de medo. Deu um sustinho, Deu um sustinho, é verdade. Mas também é um derby que marcou, né? Que está na memória dos ponte-pretanos, como esse que eu contei do Medina está na memória do Guarani, como a gente contou o primeiro, que faz parte da história, e o Pacaembu, que eu acho que é um derby de todos, né? Do Brasil inteiro. Então, só para dizer que estão jogando nesse momento assim com pouca projeção, mas que é um espetáculo de muita história, de muita riqueza, né? Com e certeza. A gente roga para que esses meninos de hoje continuem fazendo a história, né? Para a gente contar histórias bonitas como essa. Eu mesma, depois do falecimento do meu pai, eu ainda vou em derbys. É o único jogo aqui em Campinas que eu frequenta. Vou. Eu faço questão, eu gosto muito de assistir. E você deve ter uma vantagem, que você assiste imparcial. Imparcial. Você não torce para isso, para quê? Você consegue... Não. Eu gosto de ver o jogo. Né? É um jogo marcante, né? Independente do momento agora das duas equipes, mas sempre é um jogo que marca. É um jogo importante. Exatamente. Marcante. E já que a gente estava falando, antes da gente finalizar, a gente estava falando dos personagens importantes, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, viu, João? Porque meu pai foi um personagem muito importante na história dos derbys. Porque ele disputou 9, ganhou acho que 4 pelo Guarani, 3 pela Ponte e 2 empates. Ele nunca perdeu um derby. Ele é invicto, é verdade. Era assim, né? Tinha derby, traz o Vadão. Né? Exatamente. Ele era uma pessoa requisitada nesses jogos. E um personagem, uma pessoa, um profissional que entrava nos dois estádios com a sempre mesma teve muito dignidade, respeito pelos dois clubes, né? Sim. Essa história eu sempre conto que eu posso, né? Seu pai, Jorge Mendonça, seu Zé Duarte foram pessoas que na morte juntaram as duas torcidas, né? Conseguiram juntar, conseguiram consternar e emocionar o coração das duas, tanto dos ponte-pretanos quanto dos bugrinos. Mas está contada mais uma historinha. Tá, né? ótimo. E aí esquenta aí pro derby. É um esquenta pro derby, né? Já que o derby está frio, nós estamos aqui... A gente veio esquentar. Tentando esquentar. Tá certo, João. Obrigada. E se você quiser rever essa história ou acompanhar outras, é só entrar no nosso canal do YouTube ou no site do diariocampineiro.com.br. Até a próxima.